Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de biologia, ainda em bioquímica. Falar agora sobre os lipídios. Pessoal, tem muita gente que associa lipídios com coisa ruim. Ah, gordura, óleo é coisa ruim. Não. Tudo em excesso, lógico que é ruim. Todo alimento em excesso, até os carboidratos, até mesmo a água em excesso faz mal. Então tudo tem que ser balanceado. Não é importante, pessoal, você comer muito, mas comer uma grande variedade de alimentos. Se alimentar uma grande variedade de substâncias. E não em grande quantidade, mas em grande variedade. Bom, pessoal, os lipídios são moléculas orgânicas e eles são moléculas apolares. Como eu falei lá na água, quando eu falei da água e disse que ela não se mistura com óleo, com lipídios, porque eles são apolares. O que é uma substância apolar, pessoal? É uma substância ou uma molécula que ela não tem carga, nem positiva, nem negativa, nem parcialmente positiva ou parcialmente negativa. Aí essas moléculas, como eu falei, são apolares. Elas vão ser hidrofóbicas. Como assim hidrofóbicas? Elas não se misturam com a água, têm fobia da água. Então, são moléculas que não conseguem dissolver na água. A gente está vendo aqui que elas são hidrofóbicas. Só que elas são solúveis em solventes orgânicos. Elas conseguem dissolver em alguns solventes orgânicos. Exemplo, o éter. Quem está no terceiro ano, de novo, bioquímica, química orgânica, vai ver esse éter, acetona. Então, os lipídios conseguem dissolver nesses solventes orgânicos. Outra coisa, pessoal, se você vê os detergentes, eles conseguem lavar uma panela que está suja de óleo. Por quê, pessoal? Por que ele consegue se misturar com a água e com os lipídios? A gente vai ver lá em fosfolipídios que os fosfolipídios têm uma molécula, uma parte polar e outra parte apolar. Do mesmo jeito é a molécula de detergente. Vocês observem aqui, ó, é como se tivesse essa cabeça, aqui essa parte polar, meio arredondada aqui do detergente. A molécula do detergente é polar, que se mistura com água, e essa outra parte aqui é apolar, que se mistura com lipídio. Por isso que os detergentes conseguem lavar uma vasilha suja de água. Aqui tem essa foto aqui com as funções dos lipídios. Aí a gente vai ver algumas delas aqui. As principais são estrutural. Os lipídios participam da estrutura das células, formando os fosfolipídios. Energética. Pessoal, os lipídios eles conseguem armazenar mais energia do que os próprios carboidratos. Só que primeiro você vai quebrar carboidrato para depois, caso falte carboidrato, você venha quebrar lipídios. Essa função energética aqui eles conseguem armazenar o dobro de energia, só que em um espaço menor. Então, por isso que os lipídios são bons, porque eles conseguem armazenar quantidade de energia menor. São os ácidos graxos, a gente vai já ver essa parte aqui. Função endócrina, alguns lipídios funcionam como hormônios. Coloquei o exemplo aqui da progesterona, a gente vai ver lá na frente. E eles são solventes. Os lipídios, eles conseguem dissolver substâncias que a gente chama de lipossolúveis. Algumas vitaminas, a gente vai ver lá, vitamina A, D, E e K, elas se dissolvem somente em lipídios. Aí esses aqui são os grupos de lipídios que a gente vai ver, são os grupos que vocês vão ver na vida aí para vocês. Bom, começando agora, falar sobre os glicerídeos. A gente viu aqui, olha, glicerídeos, ceras, colesterol, fosfolipídios e carotenoides. Então, primeiro os glicerídeos, pessoal. Glicerídeos nada mais é do que ácidos graxos. Aí vamos entender aqui o que é uma molécula de um ácido graxo, graxo ou graxo, tanto faz. É uma molécula, uma longa cadeia de carbono ligada a hidrogênios, como vocês podem observar aqui. Então, isso aqui é um ácido graxo. É uma molécula apolar. Ela se liga, pessoal, para formar o glicerídeo. Então, glicerídeo é um ácido graxo ligado a uma molécula de glicerol. Esse glicerol aqui é um tipo de álcool. Aí, olha aqui, ó, o glicerol. Então, os glicerídeos são ácidos graxos que se ligam ao glicerol. O exemplo mais clássico que nós temos, o que cai em prova, que vai ser importante para vocês, é o triglicerídeo. Acredito que todo mundo já deve ter escutado falar alguma vez essa palavra, triglicerídeo. E geralmente muita gente associa como uma coisa ruim. Não é, pessoal. Triglicerídeo é uma molécula muito importante para o nosso organismo e ele vai servir para quê? Servir como reserva energética. Tem essa gordurinha que a gente chama de gordura localizada, gordura que você vai armazenar. Essa gordura nada mais é do que os triglicerídeos. Por que triglicerídeo, pessoal? É um ácido graxo que é formado pelo álcool glicerol aqui, ó, ligado a 3 ácidos graxos, é o glicerídeo. Então, 3 ácidos graxos, olha, 1, 2, 3 ácidos graxos ligados ao
glicerol ali. Aí a gente chama de triglicerídeo. Como eu falei, vai servir para reserva energética e como isolante térmico. Então, os ursos, esses animais que hibernam, que vivem no frio, eles têm uma grande quantidade de gordura para isolar. Então, pessoas gordas sentem menos frio do que pessoas magras? Sim. Por quê? Porque a gordura ali em maior quantidade, ela vai evitar que a pessoa ela fique perdendo calor. Vai servir como isolante térmico. Além do que eu falei, a principal também, uma das principais, é a reserva energética. Então, como eu falei, os ursos eles hibernam por quê? Porque eles têm, lógico, um ciclo de vida para hibernar, mas eles têm uma grande quantidade de gordura ali que vai garantir que eles têm energia enquanto eles estiverem hibernando. Não coloquei aqui, mas também serve como uma substância, uma camada para evitar choques mecânicos. Então a gordura ela vai evitar que uma pancada danifique o músculo, prejudique o músculo. Olha aqui, pessoal. Vocês observam esses dois termos aqui para as gorduras aqui. Para as gorduras ou os óleos. Eu vou já diferenciar a gordura de óleo. Insaturado ou saturado. O ácido graxo ele pode ser insaturado ou saturado. Insaturado é quando existe essa dupla ligação aqui, pessoal. Vocês observem aqui, tem uma dupla ligação. Essa dupla ligação entre os carbonos vai fazer com que a cadeia de carbono aqui, ela tenha uma curvatura. Aí isso vai ser o diferencial para formar os óleos e as gorduras. Então, gordura insaturada é aquela que tem a dupla ligação. Vocês veem isso lá em Química Orgânica, terceiro ano. E a saturada, ela não tem nenhuma dupla ligação, então ela é bem retinha ali. Ó. Olha aqui, pessoal. Como ela vai ser uma gordura insaturada ou um óleo insaturado, aí vai formar os óleos e as gorduras. Os óleos é de origem vegetal e a gordura de origem animal. Qual a diferença dessas duas coisas aqui, desses dois termos? Óleo para gordura. São todos triglicerídeos. Por que eles são diferentes? Porque os óleos, pessoal, eles têm essa insaturação aqui, ó. Opa! Vou pegar a caneta, tenho pegado o mouse. Os óleos, eles têm essa insaturação. E vocês observem, olha, se eu tenho uma molécula, vou tentar desenhar ela aqui, ó. Se ela tem uma insaturação, ou digamos, ela pode ter até mais de um ali, se ela tem essa curvatura ali, ela vai ser difícil estar se encaixando uma nas outras, vai ficar bem alinhado, então não vai ser muito fácil de estar as moléculas bem encaixadas. Já, esquece essa parte aqui, ó, digamos que elas fossem todas retinhas aqui, todas saturadas. Como é que seriam essas moléculas? Elas conseguiriam se encaixar bem e ficariam mais sólidas. Então a diferença de óleo para gordura é que o óleo ele é líquido a temperatura ambiente e as gorduras ela é sólida. Essa insaturação aqui acaba sendo um pouquinho prejudicial. A insaturação não, a saturação. Então, gorduras vegetais ou óleos vegetais faz menos mal à saúde do que as gorduras de origem animal. Por quê? Porque ela tende a se acumular menos. A gente vai ver isso lá em colesterol bom e colesterol ruim, aí a gente vai ver uma certa diferença nisso aí. Outra coisa, pessoal, vocês já devem ter escutado falar de gorduras trans. O que é gordura trans, pessoal? Pega-se o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, e acrescenta nessas moléculas de óleos vegetais. A molécula de óleo vegetal ela tem essa insaturação aqui, onde eu estou riscando. Então, tem essa insaturação, o que é que faz? Coloca o hidrogênio ali, ó. No que você coloca o hidrogênio aqui, aí quebra essa ligação, adiciona hidrogênio, aí vai ficar um hidrogênio aqui para o carbono e o outro para o outro carbono, e eles não vão ter mais a insaturação. Aí vai se tornar uma molécula linear aqui, uma molécula reta, não vai ter mais a curvatura. Aí um óleo que era insaturado, que era um líquido óleo, ela passa a ser agora uma gordura. Isso é o exemplo da margarina. Então essas gorduras trans, pessoal, elas fazem mal à saúde, porque era uma gordura que era mais saudável, passou a ser mais prejudicial. Não é que você vai morrer se usar, mas se consumir um pouquinho em excesso, vai fazer mal pra caramba. Outros tipos de lipídios, eu ia falando de carboidrato, desculpa. Outro tipo de lipídio são as ceras. As ceras é um tipo de lipídio que é formado por um álcool, só que esse álcool, pessoal, não é o glicerol, é um outro tipo de álcool ligado a ácidos graxos. Diferencie o glicerídeo das ceras. Glicerídeo é formado com o glicerol e os ácidos graxos. A cera é formada com outro tipo de álcool, desde que não seja o glicerol, com ácidos graxos. Aí esses ácidos graxos aqui podem ter até 16 ou mais carbonos ali, formando aquela cadeia de carbono. Aí qual é a função dessas ceras, pessoal? Elas são impermeabilizantes, como eu falei, os lipídios são apolares. Então, se vocês observarem algumas plantas, as folhas têm como se tivesse uma camada bem lisinha ali,
que impedem que se acumule água. Essa cera vai funcionar dessa forma. Não somente os vegetais. Imagine um pato aí, essas aves aquáticas. Por que elas entram na água e não fica toda encharcada? Porque tem grande quantidade de cera nas suas penas. Tem glândulas que produzem essas ceras. Outra função das ceras é estrutural. Todo mundo já escutou falar de cera de abelha. Então as abelhas utilizam as ceras para fazer as colmeias, para fazer essas partes aqui, olha. Vocês observem. Sempre é hexagonal, uma das criações mais lindas que existem da natureza. Enfim, mas é a base de cera, a base de lipídios. Outra função das ceras é proteção. Então consegue proteger a pele. Exemplo, cera de ouvido. Ela dá uma proteção ao ouvido. Coloquei ouvido aqui sem U, desculpa, mas tem U, viu? Não foi eu que sou burro a ponto de não saber que tem um, não. É porque tem e eu esqueci de colocar, deu erro aí. Outro tipo de lipídio, pessoal, são os carotenoides. Carotenoides são lipídios que vão estar presentes nas verduras, em algumas verduras e nos frutos. É o que vai dar a coloração aos frutos. Então, cenoura tem muito carotenoide. A gente tá vendo aqui laranja bem colorida aqui. Então, essas carotenoides vão dar essa coloração aos frutos, mas não somente essa coloração, vão ajudar na fotossíntese. É bem importante esses lipídios, porque eles vão auxiliar no processo de fotossíntese. Outra coisa, os carotenoides eles vão ser precursor de vitaminas. Por exemplo, a vitamina A. A vitamina A ela é bem importante para a visão, vai ajudar lá na formação da retina e tudo. Se a gente não tiver vitamina A, vai causar cegueira noturna. Então, quando eu digo precursor, pessoal, é porque a molécula aqui ela vai ser quebrada. Vocês vão observar esse carotenoide aqui. Ele pode ser quebrado para dar origem à vitamina A. Então, vai também ser precursor de vitaminas. Eles também vão ter função antioxidante, vão desintoxicar o organismo quando tem algum radical livre. Lá em fisiologia animal, fisiologia do ser humano, eu vou falar dessa parte de radicais livres. Mas eles também vão funcionar como antioxidantes, mesmo que eu não tenha colocado aqui no vídeo. Bom, pessoal, nós também temos o colesterol. Muita gente associa o colesterol com uma coisa ruim, acha que colesterol é algo que é prejudicial. Lógico, de novo, em excesso é altamente prejudicial, mas controlado, ele é essencial. Eles vão ser formados por anéis aqui, pessoal. Então, se vocês observarem lá atrás, as outras moléculas de lipídios, elas não tinham esses cíclicos aqui não, essas cadeias cíclicas ou cadeias fechadas. Então, vai ser formado por esses 4 anéis, sendo 3 hexagonais e um pentágono, ligado a um outro radical aqui, que é o que vai diferenciar os tipos de colesterol. Então, colesterol, ele vai ter algumas funções bem importantes, estruturais. Pessoal, essa função estrutural aqui, ele vai estar presente lá nas células, na membrana plasmática, na verdade, eu ia falar na parede celular, mas na membrana plasmática, ajudando na fluidez. Então, a membrana plasmática dos animais vai ter colesterol e ele ajuda na fluidez dessa membrana. Outra função bem importante, pessoal, função endócrina. O colesterol, ele vai ser precursor de hormônios. Eu vou já falar aqui desses hormônios, mas testosterona, progesterona, estrógeno, vocês observam que ele tem essa unidade básica aqui do colesterol, aí ele vai diferenciar somente no radical aqui, ó. Vocês observem. Eu vou falar logo aqui dos hormônios. Então, eles vão ser precursor desses hormônios. Então, progesterona, estrógeno, testosterona, mesmo que eu não tenha colocado na imagem aqui, mas a testosterona também é formada a partir do colesterol. São muito importantes para regular as características sexuais, tanto masculinas quanto femininas. A mulher ela produz testosterona, que é o hormônio masculino? Claro, só que ela não tem testículo, então ela não produz nos testículos. Ela produz onde? Nas glândulas suprarrenais. Outra coisa, em relação a esses hormônios. Pessoal, tem gente que usa os hormônios anabolizantes, os esteroides anabolizantes. Todo mundo já escutou falar de esteroides anabolizantes. O que é isso? A testosterona, pessoal, ela é um hormônio que, em quantidade adequada, lógico, vai controlar as características masculinas tranquilamente. Só que em excesso vai acrescentar essas características. Como é que o cérebro entende isso, pessoal? Digamos que você seja uma pessoa meio mané, desculpa dizer, mas é porque eu ia dizer idiota e ficar ruim no vídeo. Aí quer ficar bombadão sem ter um certo sacrifício. Você quer utilizar a bomba, a famosa bomba. O que você faz? Pega e utiliza a testosterona. Então, você vai ficar bombado? Vai, só que vai trazer prejuízo para o seu organismo. Um deles, você que é homem, que gosta de falar a sua masculinidade, muita gente gosta de mostrar isso. Aí, o que é que acontece?
você vai utilizar testosterona. Seu cérebro vai entender que você já tem muita testosterona. Você vai dizer, ei, não precisa mais produzir não. Qual órgão que vai produzir testosterona? Testículo. O que é que vai acontecer com seus testículos? Vai atrofiar. Já que você já está produzindo demais, né? Vai parar, vai atrofiar o testículo. Um dos efeitos colaterais, além de entupir a artéria, entupir... Aí vamos aqui para essa parte de entupir a artéria. Sim, outra, só para finalizar a função aqui do colesterol, eles vão ser precursor da vitamina D. A vitamina D ela precisa ser formada. Aí, falando em colesterol aqui, pessoal, existe aquela parte, colesterol bom e colesterol ruim. Entenda, pessoal, a molécula de colesterol, ela é uma só. Não existe diferença para a molécula de colesterol. A diferença para ser considerado colesterol bom ou ruim são as proteínas que carregam esse colesterol. Existe essa LDL aqui e HDL. Vem do inglês, eu não lembro, não vou falar inglês aqui porque eu não sei, mas é light alguma coisa e height densidade. Então, é de acordo com a densidade dessas proteínas, pessoal. A proteína LDL é uma proteína de alta densidade. Ela vai carregar o colesterol e como ele tem alta densidade, ela às vezes ela vai cair um pouquinho e vai se acumulando aqui nas paredes dos vasos sanguíneos. Então a gente observa aqui onde eu estou riscando. Então, às vezes ela vai se acumulando aqui. Aí o que é o colesterol bom? É a proteína de baixa densidade, que carrega também colesterol. Então essa proteína aqui, ela vai passar aqui, quando ela estiver carregando colesterol, ela tende a arrastar esse acúmulo de gordura aqui, esse acúmulo de colesterol. Então, é bom você consumir esse colesterol bom aqui, ter uma dieta balanceada para que você tenha mais colesterol bom. Tem essas proteínas aqui para poder arrastar esse colesterol que estava se acumulando ali. Se acumular, vai causar a aterosclerose, quase que eu não lembro o nome, aterosclerose, que é o entupimento das artérias. Então, pessoal, para você diferenciar, o colesterol, a molécula é uma só que o que diferencia é a molécula, é a proteína que vai carregar esse colesterol. Ah, a gente precisa dessa LDL? Precisa sim, só que em maior quantidade da HDL. Aí como é que você vai diferenciar qual é o bom, qual é o ruim, para lembrar lá? L, lembra do ladrão, e H, vocês pensam aí em herói. L é o ladrão, é o ruim. Bom, acho que foi tudo aqui do colesterol, falta só os fosfolipídios. Vamos aqui para a última parte dos lipídios, pessoal. Fosfolipídio. Fósforo vem de fosfato, vem do átomo de fósforo. Então é um grupo de fosfato, pessoal. E esse fosfato aqui, como vocês observem aqui, coloquei 3 representações aqui, mas é só uma molécula só, viu? Só para representar o grupo fosfato aqui, ligado a um glicerídeo. Aí lembra lá o que é um glicerídeo? É um glicerol ligado a um ácido graxo. Aí aqui tem um glicerídeo. Essa parte aqui, pessoal, ela é polar. Essa região aqui da molécula, ela é polar, ou seja, ela tem carga elétrica aqui. E essa outra região, ela é apolar e ela não tem nenhum tipo de carga, nem positiva nem negativa. Devido a isso, pessoal, essa molécula ela vai ter essa característica bem interessante. A cabeça, que a gente chama cabeça do fosfolipídio polar, e essa região aqui, apolar. Aqui, pessoal, vai ser bem importante porque vai participar da estrutura da membrana plasmática das células. Lá em citologia eu vou voltar a falar disso, vou falar do modelo mosaico fluido. Aí eu vou falar dessa característica. Por que que isso é bem interessante, pessoal? Olha aqui, eu peguei um pedacinho de uma membrana. Aqui, fora da célula, é cheio de água. Dentro da célula, também é cheio de água. Como é que a membrana vai se organizar? Vai formar uma dupla membrana. Acho que está dando para todo mundo ver aqui, mesmo sendo uma imagem um pouquinho pequena. Mas olha, a parte polar da molécula de fosfolipídio vai ficar aqui, ó, voltada para a água, vai ficar em contato com a água. Aqui ela vai entrar em contato com outra molécula de fosfolipídio aqui embaixo. Aí essa molécula de fosfolipídio, olha, o fosfato que é polar, também vai ficar em contato com a água. As duas regiões que são apolares vão se ligar aqui, ó. A polar com a apolar vai ter essa conexão, porque elas têm afinidade. Aí vai ficar uma voltada para a outra. Se vocês observaram, ó, todas as moléculas de fosfolipídio, a parte apolar está voltada uma para a outra e a parte polar está voltada para a água, para ter contato com a água.
Isso aqui é bem interessante porque vai garantir que essa membrana ela fique bem unida ali, as moléculas fiquem bem unidas e não fique passando muitas substâncias ali. Ela vai controlar a entrada e a saída, aí isso aí a gente vai ver lá em citologia. Mas aqui, ó, essas moléculas que é em vermelho e amarelo, aí, ou é laranja e amarelo, sei lá qual é essa, elas são os fosfolipídios. Tem uma região polar e uma região apolar. Como eu falei, ela participa da estrutura da membrana plasmática das células aí. Então, pessoal, essa aqui é a aula de lipídios. Espero que vocês tenham entendido. Para não esticar muito conteúdo, para não esticar muito vídeo, fica por aqui. Até a próxima. Até mais. Tchau.